Fala pessoal, João Petri aqui, sejam bem-vindos a mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. E no programa de hoje vamos falar sobre a física do ultrassom. É um tema interessante porque tem muito R1 chegando e é interessante que eles conheçam esses princípios fundamentais da ultrassonografia. Se tudo der certo, esse vai ser o primeiro episódio publicado também no YouTube. Eu tô meio no improviso aqui, mas vamos ver se dá certo. Então vamos começar. Como que funciona o ultrassom? O ideal é começar falando o que é o som. O som é uma onda que vai se propagar por um meio material. Ele é composto por compressões e rarefações nesse meio. Não transmite partículas, ele transmite apenas a energia. O som que a gente escuta ele tem uma frequência que varia ali de 20 a 20 mil Hz. Já o som do ultrassom é o mesmo tipo de onda, só que em frequências muito mais altas, da ordem de milhões de ciclos por segundo. É como se fosse um som super agudo que a gente não consegue escutar. E aí que entra o aparelho de ultrassom. Ele usa energia elétrica para fazer aqueles cristais piezoelétricos que tem lá no transdutor vibrarem, fazendo com que ondas sonoras sejam geradas e transmitidas. Cada cristal ele vai conseguir emitir uma única frequência. Ele recebe também, ele tem a capacidade de receber o eco de volta e transformar aquele eco em energia que vai ser interpretada pelo computador do aparelho e vai formar uma imagem. Quando essas ondas de som elas entram em contato com os tecidos do paciente, elas vão interagir de diferentes formas com cada um deles, gerando ecos, e esses ecos vão voltar ao transdutor e vão ser captados por ele, então formando a imagem. É assim que a gente consegue ver todos os tecidos. As diferentes interações do ultrassom com o tecido vão fazer com que a imagem final tenha diferentes tons de cinza, mostrando estruturas internas dos órgãos, dos músculos, né? E o legal é que o aparelho de ultrassom é uma técnica muito segura, porque ele não utiliza radiação ionizante. Isso significa que a gente pode usar ele quantas vezes a gente quiser, sem se preocupar com a questão de saúde. O feixe de ultrassom ele sofre uma atenuação quando ele passa pelos tecidos, e parte dessa atenuação é compensada eletronicamente por um recurso chamado Time Gain Compensation, o TGC. Nesse ponto vocês podem reparar que o termo tempo ele tem um significado de distância do transdutor quando a gente está falando de ultrassom, porque é bem fácil de entender isso. Quando a gente tem uma estrutura superficial, demora pouco tempo para o eco sair do transdutor, para o som sair do transdutor, bater no tecido e voltar para ele. Agora, quando é muito profundo, demora mais tempo para o som sair do transdutor, interagir com o tecido profundo, gerar o eco que vai ser captado pelo transdutor. Então é dessa maneira que o ultrassom consegue diferenciar tecidos superficiais de tecidos profundos. E o que a gente vai ver na imagem vai ser um tom de cinza. Esse tom de cinza se refere à ecogenicidade. E o que é a ecogenicidade? Em termos bem simples, a ecogenicidade é a habilidade do tecido de gerar ecos detectáveis pelo aparelho. Agora vamos entrar um pouco mais na física por trás disso. Quando as ondas sonoras emitidas pelo transdutor atingem um tecido, uma parte dessa energia é refletida de volta por transdutor e outra parte é transmitida e continua se propagando pelo tecido. A quantidade de energia refletida vai depender da impedância acústica do tecido e o meio que o rodeia. A impedância acústica é uma medida da resistência do tecido à passagem das ondas sonoras. Ela é determinada pela densidade do tecido e pela velocidade de propagação do som nele. Quando um tecido tem uma alta impedância, ele reflete mais ondas sonoras, gerando um sinal mais forte, que vai aparecer mais branco na imagem de ultrassom. Isso a gente vai chamar de hiperecogenicidade. Agora, quando um tecido tem uma baixa impedância acústica, ele reflete menos ondas sonoras, gerando um sinal mais fraco, que vai ficar mais escuro na imagem. Isso aí a gente vai chamar de hipoecogenicidade. Por exemplo, um osso ele tem alta impedância acústica, porque ele é muito mais denso e a velocidade de propagação do som é muito mais rápida. Por isso ele reflete muito mais ondas sonoras e aparece branco na imagem de ultrassom. Agora, o fígado ele tem uma impedância acústica mais baixa, ele é menos denso e ele tem uma velocidade de propagação do som menor, o que torna ele mais escuro na imagem.
É importante a gente lembrar que a ecogenicidade não é uma propriedade única, não é uma grandeza absoluta, e ela sim é uma característica relativa. Então a gente vai ter que sempre comparar a ecogenicidade com os tecidos em volta. Ela é sempre uma coisa comparativa. E aí entramos num outro ponto importante, né, que são as resoluções do aparelho. Tem 3 resoluções mais importantes, né, que é a resolução axial, a resolução lateral e a resolução temporal. Mas o que cada uma dessas aí significa, né? A resolução axial ela é a capacidade do aparelho de ultrassom de distinguir 2 pontos ao longo do eixo da profundidade, ou seja, numa linha reta, né, de cima até embaixo. Essa resolução é determinada pela frequência, basicamente. Quanto maior a frequência, maior vai ser essa resolução axial. A resolução lateral ela é a capacidade do aparelho de distinguir 2 pontos que sejam próximos, mas um do lado do outro, não no eixo perpendicular, né? Um do lado do outro. E essa resolução é determinada pela largura do feixe sonoro, também pela frequência, e o foco, né, quando colocado no lugar certo, vai maximizar essa nossa resolução lateral. As 2 resoluções elas vão trabalhar em conjunto, então, para a gente ter uma maior capacidade de ver estruturas pequenas, né? Quanto maior essa resolução, mais estruturas pequenas a gente vai conseguir ver. E tem a resolução temporal, né, que é a capacidade do aparelho de distinguir eventos que ocorrem em diferentes momentos do tempo. Essa resolução ela vai ser determinada pela frequência com que o transdutor emite e recebe ondas. É o frame rate do aparelho. Quando tem uma maior taxa de repetição de pulsos, maior vai ser essa resolução temporal. Quando a gente tem um aparelho que não é mais recente, né, não é um aparelho de muita qualidade, se a gente sobrecarregar ele com muitos focos, muitas funções de filtro da imagem, ele vai ficar mais lento. Isso vai acabar reduzindo então a nossa resolução temporal, porque ele é um aparelho que tem uma capacidade de processamento inferior. Aparelhos top de linha normalmente não perdem resolução temporal significativamente quando a gente carrega bastante ele, né, com vários recursos. E agora vamos ver um pouquinho dos modos do ultrassom, né? O ultrassom ele tem vários modos diferentes. O modo mais comum é o modo B, que além de ser o nome do nosso podcast aqui, ele é o modo que vai mostrar as imagens em tom de cinza no aparelho, né? Então no modo B os tecidos vão ser apresentados naquele degradê que varia do branco até o preto, né, em diferentes tons de cinza de acordo com a impedância acústica, conforme a gente tinha falado agora há pouco, né? Temos ainda o modo M, né, que é o modo de movimento, que é um modo de imagem que vai mostrar uma linha daquele modo B, uma linhazinha rebatida ao longo do tempo. Então a gente vai conseguir ver se naquela linha existe algum tipo de movimento. Utilidades disso aqui, então, a gente pode fazer, por exemplo, para avaliar a amplitude do movimento do diafragma. A gente pode usar para ver a variação do calibre da veia cava inferior durante um ciclo respiratório inteiro, né? O paciente puxa o ar, solta o ar, a gente vai ver como muda aquela veia cava. E ainda dá para a gente usar até para ver a frequência cardíaca num exame obstétrico, sem usar o Doppler. Por exemplo, tem quem diga que não é muito saudável usar o Doppler lá no iniciozinho da gestação, né? No primeiro trimestre. Então, uma alternativa é usar o modo M, dá para medir perfeitamente a frequência cardíaca com ele. Temos ainda o Doppler colorido, né, que é aquela técnica que vai nos permitir avaliar estruturas que estão se afastando ou que estão se aproximando do transdutor. O que está se afastando e o que está se aproximando geralmente dentro do corpo são hemácias dentro de vasos, né? Então vai permitir que a gente veja não só se ele está se movimentando, mas também a direção desse fluxo. O que é um pouquinho diferente do outro Doppler que tem, que é o Power Doppler. Ele detecta o movimento, só que ele usa uma informação de amplitude do sinal para gerar essa informação de fluxo. Então ele é mais sensível, ele consegue detectar fluxos mais lentos, mais fraquinhos, porque ele não consegue dizer se está se aproximando, se está se afastando, apenas que está movendo. E temos ainda o Doppler espectral, que é em uma analogia o que seria o modo M em relação ao modo B. Ele seria o modo M do Doppler, né? Ele pega um pedacinho do que a gente está vendo no Doppler colorido ou no Doppler de amplitude e rebate aquilo lá num gráfico e mostra como que é a pulsatilidade, ele mostra a onda, né? Os picos de velocidade, e através dele a gente consegue fazer toda a Doppler fluxometria. Tá, agora que a gente já entendeu então esses conceitos mais básicos aqui,
vamos começar um exame, né? Então o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é escolher um transdutor. A escolha do transdutor é uma coisa crucial para a realização do exame, porque cada transdutor vai ser específico para uma determinada área do corpo, para uma determinada estrutura que a gente vai avaliar. Um dos principais fatores que a gente tem que considerar é a frequência do transdutor. Transdutores de mais alta frequência vão ser ideais para exames, por exemplo, como a tireoide, a mama, vasos sanguíneos, porque são estruturas mais superficiais e vão dar uma resolução maior. Agora, transdutores de frequência mais baixa, eles vão ser apropriados para exames mais profundos, como fígado, rim, abdômen, porque eles podem penetrar mais os tecidos, só que como uma contrapartida dessa maior capacidade de penetração, eles perdem resolução, e na maioria das vezes não é um problema. Um outro fator importante é a forma e o tamanho do transdutor. Parece óbvio, né? Um transdutor transvaginal ele tem que ser mais alongado para conseguir chegar na área onde a gente quer examinar. Um transdutor para avaliar uma estrutura superficial, como uma articulação do dedo, ele tem que ser um pouco menor para que a gente consiga avaliar aquilo ali. Um transdutor convexo grande, ele tem uma ampla área de contato, então ele é ideal para ver estruturas grandes, como o fígado, né? Como as abdominais. Beleza, escolhido o transdutor para o exame que a gente quer fazer, a gente vai escolher um preset. O preset ele é uma configuração pré-programada do aparelho, que permite a gente selecionar rapidamente um conjunto de parâmetros para o tipo de exame específico que a gente está fazendo. E isso é importante porque diferentes tipos de tecidos e diferentes patologias podem exigir diferentes parâmetros no aparelho, como frequência, ganho, potência, tempo de aquisição. E se esses parâmetros não estiverem corretamente ajustados, a imagem vai ficar com uma qualidade ruim. E a gente iria perder um monte de tempo lá no início do exame para configurar. Imagina então cada exame que a gente vai fazer numa agenda ter que perder lá 5 minutos iniciais para organizar, para ajustar os parâmetros do aparelho. Então isso não é eficiente. O que acontece? A gente simplesmente vê, vou fazer um exame de abdômen, coloco o preset do abdômen e já está tudo configurado. Assim a gente ganha eficiência. Mas é claro que nem sempre todas as patologias e todos os exames que a gente vai fazer já vão ter o preset certinho lá, pronto para a gente só clicar em cima dele. Por isso que é importante a gente, além de saber escolher o preset adequado, é saber fazer as modificações desse preset quando necessário. Então agora eu vou falar de algumas regulagens que a gente vai fazendo durante o exame e que podem nos ajudar a otimizar a imagem. Uma das regulagens muito importante é a profundidade, que basicamente define o que entra na tela, se são só estruturas superficiais ou estruturas mais profundas, né? Tem um conceito chamado de tempo morto que se refere ao tempo entre a emissão de um pulso de ultrassom e a recepção do eco pelo transdutor. Isso é importante porque o ultrassom ele não emite um novo pulso antes de receber o eco do primeiro. Então a gente pode concluir, se a gente manter na imagem estruturas muito profundas e que não vão ser úteis para a gente dar um diagnóstico, a gente está perdendo resolução temporal de toda a imagem, né? Porque a espera que aquele eco de uma estrutura que a gente não está olhando voltar vai demorar e vai perder essa resolução. Então o ideal é manter na tela apenas aquelas estruturas que a gente está avaliando de fato e que vão ser importantes para o diagnóstico. Uma outra coisa fundamental que a gente vai avaliar é a frequência. Ela vai depender do formato físico do cristal piezoelétrico que é utilizado para gerar ela. Ela acaba tendo uma relação importante com o transdutor utilizado. Transdutores convexos possuem faixas de frequência entre 2 e 5 MHz. Transdutores lineares, vasculares e os intracavitários, eles têm uma frequência de 7 a 9. Tem os transdutores de alta resolução que vão ter uma frequência ali de 9 a 14 e ainda os transdutores aqueles de alta frequência, né, que são usados mais para exame dermatológico, que vão ter frequências acima de 14 MHz, em geral 18, 22 até 30. Então dependendo da região do corpo que vai ser avaliada, vamos utilizar um transdutor específico para aquela área. A maioria dos aparelhos permite ainda que a gente, dentro de um mesmo transdutor, a gente consiga mudar um pouquinho a frequência. Como eu falei ali, então no abdômen é de 2 a 5, geralmente a gente consegue colocar em 2, em 3 ou em 5.
Então a gente consegue fazer uma pequena mudança. E quando que a gente vai usar essas pequenas mudanças nessa faixa de frequência que existe em um mesmo transdutor? Por exemplo, eu estou fazendo num paciente mais obeso, então eu vou usar uma frequência um pouquinho mais baixa porque eu vou precisar de uma penetração maior. Paciente mais magrinho, usa frequência maior, que além de não precisar de tanta profundidade, eu vou conseguir uma resolução superior nas estruturas que eu estou avaliando. E aí surge aquela pergunta, né? E por que eles não fazem um transdutor com todas as frequências? A resposta para isso é que cada frequência emitida vai necessitar de um cristal de tamanho diferente. Então não é possível a gente colocar muitas fileiras de diferentes tipos de cristal porque eles não cabem lá. Então geralmente são escolhidos ali 3 frequências em cada transdutor e são colocadas as fileiras correspondentes a isso aí. Um outro ajuste interessante é o foco, né? Que ele vai aparecer normalmente como uma bolinha, um pequeno triângulo, uma flechinha na lateral direita da imagem. O foco do ultrassom ele é o ponto onde o transdutor emite as ondas sonoras concentradas. Então, vai ter uma região onde a imagem vai ser mais nítida. Ao emitir as ondas sonoras com uma maior intensidade naquele ponto específico, ele é capaz de produzir uma imagem mais nítida e mais detalhada daquela faixa em questão. Isso ocorre porque a energia sonora é concentrada em uma área menor, permitindo que o equipamento detecte pequenas diferenças da reflexão do som. Então isso vai melhorar a nossa resolução lateral principalmente. O foco ele pode ser ajustado manualmente, então a gente gira o botãozinho lá, ele sobe, desce, né, e a gente tem que deixar ele sempre na estrutura que a gente está avaliando. Então, estou olhando tireoide, é bem superficial, vamos jogar o foco para cima. Estou olhando uma estrutura no abdômen profunda, retroperitônio, vou jogar o foco para baixo, para ter sempre essa máxima resolução na estrutura que eu estou avaliando. Um outro ajuste que a gente pode fazer é a faixa dinâmica, né? Ela é a capacidade do ultrassom de detectar e exibir imagens em diferentes graus de refletividade, né? Em outras palavras, ela é a diferença entre o sinal mais forte e o sinal mais fraco. Isso é importante porque tem tecidos com diferentes densidades e características de reflexão ao som. E a capacidade do equipamento de ultrassom de detectar essas diferenças pode afetar a qualidade da imagem. Então, por exemplo, quando a faixa dinâmica é muito baixa, tecidos com reflexão semelhante, como o fígado e o pâncreas, podem aparecer homogêneos demais, tudo da mesma cor. Isso vai tornar difícil distinguir detalhes nessas imagens. Por outro lado, uma faixa dinâmica muito alta, ela pode fazer com que essas estruturas sejam melhor detalhadas. Quando a gente está avaliando um rim e a gente quer ter certeza que a gente tem um cálculo, a gente pode diminuir a faixa dinâmica. Isso vai aumentar o contraste da imagem e um cálculo que estava meio borrado vai ficar bastante nítido. Agora, quando a gente está avaliando a esteatose, uma esteatose focal no fígado, que a densidade é bastante parecida com a da densidade do restante do parênquima, é interessante a gente aumentar a faixa dinâmica para que a gente consiga perceber essa diferença claramente. E tem ainda um outro recurso no ultrassom que chama o TGC, que é um monte de botãozinho enfileirado que tem por função a gente mudar o ganho, só que o ganho em uma determinada faixa. Então a gente vai ajustar ele de acordo com o que a gente quer deixar mais claro ou mais escuro na imagem. Quando que isso vai ser útil? Por exemplo, a gente está fazendo um exame de um fígado esteatótico. A parte mais superior do fígado vai ser clara, né? E a parte mais inferior vai ser mais escura, porque o som foi muito atenuado naquela passagem pelas macrogotículas lá de gordura, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar aquele TGC para que a parte inferior receba um ganho maior. Isso vai tornar a imagem mais homogênea. O contrário a gente pode fazer na bexiga. Então, por exemplo, estou avaliando lá a bexiga e a próstata, né? Então, como não tem atenuação nenhuma porque a bexiga está cheia de urina, os tecidos posteriores a ela costumam ficar mais brilhantes, e às vezes muito brilhantes, estourado, tudo branco lá embaixo. Então o que eu posso fazer? Eu posso reduzir o ganho daquela faixa específica onde fica a próstata, a parede posterior da bexiga. Então eu vou ter uma imagem que dá para a gente avaliar, uma imagem bonita lá da próstata, por conta desse ganho, sem apagar a bexiga acima, né? Porque ela vai estar com o ganho normal, só vou reduzir da parte inferior. Então acho que é isso que eu queria trazer aqui hoje.
deu pra gente dar uma boa revisada em vários conceitos. E você acabou de escutar mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.